dando prosseguimento aqui, agora vamos falar sobre algumas leis. Lei isotérmica, lei isobárica e a lei isométrica. O que é a lei isotérmica? Ou seja, essas leis eles vieram para analisar o quê? A gente estuda pressão, volume e temperatura. Então, cada uma delas isola uma e analisa como funcionam as outras duas. Por exemplo, a lei de Boyle-Mariotti, também conhecida por lei isotérmica. O que ele fala? Se eu deixo a temperatura em determinado local constante, não estou analisando temperatura, quanto maior a pressão que eu aplico naquele ambiente, menor vai ser o seu volume. Essa aqui é uma explicação boa da seringa. Você põe o dedo lá na ponta da seringa e ele não mexe na temperatura, quando você aumenta a pressão, aquele volume lá dentro não vai diminuindo? É mais ou menos isso aí, você vai comprimindo aquele volume que está lá. A lei de Gay-Lussac, ou lei isobárica, ele deixa o que constante agora? Ele deixa a pressão constante. Toda vez que você estuda essa palavra bárico, bari, barômetro, barógrafo, é tudo analisando pressão. A isobárica, ele deixa a pressão constante e analisa. Se você aumentar a temperatura em determinado ambiente, o que vai acontecer com o volume? O volume vai aumentar. É o que a gente analisa aqui na atmosfera, que acontece com as moléculas de oxigênio, por exemplo. As moléculas estão agrupadas. Se você não tem diferença de pressão, lembra lá na matéria de meteorologia? Se você não tem diferença de pressão, quando você aumenta a temperatura, essas moléculas vão ocupar um maior espaço, ou seja, vai aumentar o volume ocupado. E a lei de Charles, ou a lei isométrica, o que ele fala? Ele agora deixa o quê? Isometria significa deixar o volume constante. O que quer dizer isso? Esse exemplo aqui é muito bom, o exemplo da panela de pressão. Você pega uma panela de pressão, o volume da panela é o mesmo. A partir do momento que você começa a aumentar a temperatura daquela panela, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar, tanto é que se não tiver bem vedadozinho ali, é perigoso aquela tampa explodir. Então, resumindo, galera, a lei isotérmica, lei de Boyle-Mariotti. Se você pegar o nome Mariotti e fazer uma permutação, você vai ver que o nome parece com temperatura, termia, Mariotti, termia. Então, lembra isotermia, Mariotti. Maior pressão, reduz o volume, porque você está deixando a temperatura constante. Gay-Lussac, ou lei isobárica, ou seja, a pressão constante. Se você aumenta a temperatura, você vai aumentar o volume ocupado. E a lei de Charles, ou a lei isométrica, que você deixa o volume constante, se você aumenta a temperatura ali, vai aumentar a pressão. É isso aí.